A superstição é uma crença de que diferentes eventos estão conectados sem qualquer base racional para isso. É cruzar os dedos achando que isso aqui vai fazer com que o meu time vença o campeonato. É andar com um trevo de 4 folhas na minha carteira ou fazer o nome do pai. Daniel, crença, fé, superstição. Como que a gente diferencia tudo isso? Boa. Todo mundo tem crença. Não há pessoa que não acredite em alguma coisa. Porque acreditar é simplesmente conceber uma ideia. Por exemplo, tem uma garrafa de café ali atrás. Uhum. E eu lidar com essa ideia como se ela fosse verdadeira, se ela correspondesse com a realidade. Então a gente tem crenças sobre assuntos os mais triviais imagináveis. Qual é a capital do Brasil? Brasília. É uma atitude de crença. Uhum. Eu penso em Brasília e eu ajo como se essa ideia fosse verdadeira, correspondente com a realidade. Então todo mundo tem crença. Não há pessoa que não tenha crença no mundo. Fé. Para alguns autores, isso aqui é um pouco controverso, né, na literatura, mas muitos autores classificam fé como uma crença que a gente abraça com muita convicção, mas que carece de evidências de que ela corresponde com a realidade. É a crença sem provas. É o tiro no escuro, a aposta que a gente faz. Então é dizer que o Cruzeiro vai ser campeão de todos os campeonatos que ele disputar em 2025. Sim. Que prova eu tenho para acreditar nisso, para eu afirmar esse tipo de coisa? Ainda mais eu, um cruzeirense não praticante, eu tenho pouquíssima fé no Cruzeiro hoje em dia. Então, é uma convicção que a gente tem, uma crença muito forte, que tem essa carência de evidências que garantam a veracidade ou a plausibilidade daquilo que está sendo afirmado. No fundo, você sabe que, pode ser que isso não funcione, né? Uma pessoa honesta intelectualmente admitiria isso. Que, poxa, eu tenho essa crença, sei lá, na vida após a morte, mas eu não tenho provas, eu não tenho evidências que demonstrem que isso aqui é real, que isso aqui é verdadeiro. Mas, sei lá, vamos pensar num cara fervoroso, um cara extremista. Sim. Será que mesmo esse cara lá no fundo ele não acredita, que ele não suspeita que o que ele tem tanta fé pode ser que não aconteça? Existem muitas pessoas, sim, que têm essas dúvidas religiosas. É uma experiência muito comum entre pessoas de fé. E entre ateus também. A gente fez ontem uma live no meu canal entre céticos, a maioria ateus e agnósticos, conversando sobre como a gente lida com a doença, com o luto e com a própria finitude. Um dia a gente vai morrer. E aí, como é que o ateu lida com isso? Quem não acredita em vida após a morte e tal. A dúvida religiosa, ela é muito comum. Muitas pessoas, mesmo tendo a sua fé, têm momentos de hesitação. O Pirula tem um vídeo no seu canal com o Iago Martins, que é pastor evangélico. E ele disse, eu acho que esse vídeo está até no canal do Iago, nem é no canal do Pirula. E ele diz que praticamente todo mês tem uma experiência de dúvida. Cara, será que é isso mesmo? Então pode acontecer de religiosos terem momentos de hesitação com sua fé e ateus também. Na live que eu estava fazendo ontem com meus colegas céticos, alguns comentaram sobre isso. Eu mesmo tive uma experiência de dúvida no início do meu ateísmo. Eu estava tão mal, cara, uma vez, do ponto de vista emocional, que eu bati um papo com Deus ali. Pô, você sabe, você conhece os meus motivos, né? Eu estava meio afastado assim, mas existe mesmo. Você entende, né? Minhas dúvidas. Não leva mal. Tive 2 momentos. Um momento, assim, de um sofrimento emocional muito grande e um medo que eu tava grande de ter uma doença complicada como câncer, que eu sou ex-tabagista, então lá atrás eu tive uns sintomas bem chatos. Bem no início do meu ateísmo, há mais de 15 anos. Depois disso eu tive situações bem turbulentas na vida e não voltei a hesitar como aconteceu lá atrás. Teve recaídas. E tudo bem se acontecer isso, porque é humano a gente ter dúvida, algumas coisas acontecerem e balançarem um pouquinho a nossa fé ou a nossa falta de fé. Isso pode acontecer, mas a fé, nesse sentido que eu trabalho conceitualmente, é essa atitude forte que a gente tem de que alguma coisa existe, mesmo sem a gente ter provas, formas de demonstrar que aquilo seja verdadeiro. Por isso que a palavra fé é muito mais utilizada no contexto religioso, porque é muito difícil colocar à prova a existência de anjos e demônios,
de santos que intervêm ao nosso favor, da própria existência de Deus, como o construtor do universo, ou aquele que intervém nos favorecendo e assim por diante. Então, a fé é um tipo de crença. É quando a gente tem muita convicção e não há evidências de que aquilo ali seja verdadeiro. Antes de chegar na superstição, eu acho que vale a pena só acrescentar o que é conhecimento. Porque o conhecimento declarativo, pelo menos, aquele conhecimento teórico, é um tipo de crença. Olha que legal. Conhecimento é a crença verdadeira e baseada em evidências, ou justificada, para usar o termo técnico da filosofia. Então, por que a gente fala que a teoria da evolução é conhecimento? Porque já existem provas o bastante de que as espécies evoluíram ao longo de milhões e milhões, na verdade, bilhões de anos no nosso planeta. As evidências são tão contundentes e harmoniosas entre si de diferentes áreas de estudo que é bizarro, e a gente pode até chamar de negacionista, a atitude de negar a teoria da evolução. Então, conhecimento é a crença baseada em boas evidências, e é a crença verdadeira. Então, veja que a ciência também nos fornece coisas em que acreditar. Só que o Richard Dawkins, no seu livro Deus no Delírio, ele faz uma ressalva, que é justamente essa. As crenças científicas, diferentemente de crenças religiosas, passaram por um crivo, por experimentos, por pesquisas rigorosas, cujos resultados garantem que aquilo ali é verdadeiro ou muito provavelmente verdadeiro. Porque, enfim, tem coisas que podem ser algum dia refutadas por novos experimentos e é a nossa responsabilidade mudar de ideia se isso acontecer. Ao passo que na religião a gente não tem muito como fazer experimentos para testar se Deus existe ou não. Existem experimentos, mas eu acho que sobre isso a gente conversou no outro episódio. As pesquisas para testar o poder de orações e assim por diante. Então, isso é conhecimento. A superstição, pensando no aspecto cognitivo, é uma crença de que diferentes eventos estão conectados sem qualquer base racional para isso. É cruzar os dedos achando que isso aqui vai fazer com que o meu time vença o campeonato. É andar com o trevo de 4 folhas na minha carteira, ou fazer o nome do pai. A mandinga. Qualquer pequeno ritual assim, a gente pode chamar de comportamento supersticioso, porque tem essa crença anexada de que certos eventos do mundo estão conectados, mesmo sem a gente ter provas, evidências de que eles realmente estão. Quando as crenças supersticiosas elas se desenrolam no contexto de uma religião, normalmente elas são chamadas crenças religiosas. Mas veja que muitas crenças religiosas são supersticiosas, porque elas envolvem uma suposta conexão entre o que eu faço e como isso repercute no mundo. A oração que eu faço vai me ajudar a conseguir um emprego. O Santo Antônio que eu viro de cabeça para baixo e boto dentro de um copo d'água, coitado, isso vai fazer com que eu encontre o amor da minha vida. Já ouviu essa, inclusive? Já. Pois é. Então são superstições. Minha mãe é mineira. Lá em Minas a gente tem muitas superstições assim. A gente tem, inclusive Sexta-feira 13, tem uma teoria na história que nasceu de crenças cristãs. Olha que interessante. Jesus teria morrido numa sexta-feira. Então foi uma coisa muito ruim para aqueles que o seguiam e tal. Não foi 13 o dia, aparentemente, mas foi numa sexta-feira. Mas a última ceia, a última refeição de Jesus com os seus apóstolos, reuniu ali, em torno da mesa, 13 pessoas. Jesus e os 12. De forma que alguns cristãos ingleses começaram a se reunir para refeições em grupos de 13, tentando ao máximo, de forma até exagerada talvez, seguir os passos de Jesus, replicando o que ele fez em sua vida. Mas quando ocorreu a Reforma Protestante, isso começou a ser repreendido como supersticioso, como algo que não é legal. Gente, não tem que fazer esse tipo de coisa, isso é superstição. Como se você imitar algumas coisas básicas, banais, assim, que Jesus fez, fosse te trazer algum tipo de bênção. Não é por aí o caminho da salvação. Para com isso! Então teria havido essa repreensão dessas reuniões de 13 pessoas,
E a partir disso, esse número 13 começou a ter uma conotação meio negativa. E aí a autora do livro que eu estou mencionando, chamado Superstições, a Deborah Morrell, ela comenta que pode ser que haja outras fontes e pode ser que elas se conectem. Porque, por exemplo, durante o período de caça às bruxas, surgiu a crença de que as bruxas se reuniam em 13 pessoas para fazer seus rituais. Então veja como esse número 13 começou a aparecer na Idade Média como estando associado a coisas ruins, e a sexta-feira talvez venha dessa ideia da morte de Jesus como uma coisa péssima. Vai somando, né? Vai somando até chegar nessa ideia de que sexta-feira 13 é uma data péssima, que ocorrem coisas ruins. Inclusive, acreditavam que crianças que nasciam, bebês que nasciam na sexta-feira, teriam uma vida de azar. Então, olha que interessante como... Você falou do azar, tem o quebrar o espelho também. Né? Quebrar o espelho. 7 anos de azar, quebrou o espelho, ferrou. De onde nascem essas coisas? Então, muitas vezes nascem de culturas religiosas, mas por um pensamento totalmente supersticioso. Por quê? Muitas vezes a gente conecta esses pontinhos. Nossa, imagina só, hein, se essas coisas têm relação. Por acaso você faz, igual na dança da chuva que eu ilustrei alguma coisa, e algo bom acontece. E fortalece aquela conexão de que sexta-feira... É isso. Ver um gato preto dá azar. Pode ter acontecido lá atrás que um gato preto invadiu a casa de alguém. Aí passou para um, passou para outro, passou para outro. E naquele dia ali um familiar morreu. E o que foi a coisa mais esquisita que aconteceu no dia? Um gato preto que invadiu minha casa, não era o sinal de que uma coisa ruim, uma morte ia rolar. E você passa aquela crença adiante. Eu vou te dar um exemplo lá do interior de Minas também, que meu pai falava. Na época de chuvas, as cigarras cantam bastante. E aí, aliás, era da cigarra esse? Não é da cigarra não, eu confundi. Besouro invadindo a nossa casa. Quando aparecia um besouro voando assim, aí meu pai, vai chegar visita, hein? Besouro é sinal de que vem visita. Algum tio nosso vai aparecer aí no final de semana. E de vez em quando apareciam visitas. Tá vendo? E aí conectava isso, né? Poxa, tá vendo que isso é sinal de que a gente vai receber visitas? As coincidências acabam fortalecendo crenças e rituais supersticiosos. Se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá aqui na descrição, pegue o link e saiba muito mais sobre crenças, superstições e por que fazemos certas coisas sem nem saber. Trouxe aqui Daniel Gontijo, ele que é doutor em neurociência, psicólogo e um super especialista sobre o assunto. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Valeu!